Olá! Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre barriga solidária, que antigamente a gente chamava de barriga de aluguel. Como é que a gente encara essa prática à luz do espiritismo? Antigamente a gente falava em barriga de aluguel, né? Hoje a gente fala de barriga solidária ou de gravidez por substituição. Por que não é barriga de aluguel? Por que esse termo, não deve ser utilizado? Porque no Brasil a cobrança pela gravidez alternativa, ela não é permitida. Tem uma resolução do Conselho Regional de Medicina que regulamenta essa prática. Como é que funciona? Uma pessoa, uma mulher ou um casal homoafetivo que não pode ter filhos, ele procura um parente até 4º grau que já tenha pelo menos um filho vivo. Só em casos excepcionais se procura o CRM e ele vai concordar que uma pessoa que não seja parente pode servir como esse útero solidário. Então, o embrião, com material genético de pelo menos um dos pais, é colocado na pessoa, na mulher, que aceita gerar um filho em substituição. Essa prática ela é bastante regulamentada no Brasil e ela é lícita. E isso é importante a gente entender, desde que não haja cobrança. Por que no Brasil a gente não admite cobrança? Porque a legislação brasileira não permite a comercialização de órgãos. Então se entendeu que você ceder a sua barriga e cobrar por uma gestação seria uma prática análoga a vender um fígado, uma coisa assim. E não se quer, claro, que a gestação, que a vinda de uma criatura para o mundo seja objeto de comércio. Então é muito mais uma questão ética. E do ponto de vista espírita, como é que a gente encara isso? O espiritismo não condena a prática da gestação em substituição ou, como a gente chama aqui no Brasil, de barriga solidária. Porque, na verdade, a gente está auxiliando um casal ou uma mãe que não é casada, mas que quer muito ter um filho e ela não pode por questões biológicas, por risco à própria vida, e ela quer ter um filho, ela tem o desejo de engravidar e não consegue. Então, essa prática, quando ela é feita de uma forma desinteressada, quando ela é feita de uma maneira solidária mesmo, fraterna, ela é um ato de caridade, sem dúvida. E claro que envolve o livre-arbítrio de todos esses encarnados, que estão se comprometendo ali em trazer uma pessoa à vida, trazer um espírito de volta ao mundo. E a maior responsabilidade, claro, é daquele que escolheu ser mãe, ser pai. Essa é uma responsabilidade paternal que a gente vê ali no Evangelho, a importância de você receber um espírito em situação de reencarnação. E aí alguém pode falar, puxa, mas a responsabilidade não seria daquela que gestou? Não necessariamente, a gente sabe que a espiritualidade ela tem uma série de mecanismos, de estratagemas, para fazer com que aquele espírito se encaixe naquela família que ele precisava. Como a gente tem, vamos dizer, nos mecanismos de adoção, em que a gente vê às vezes que o adotado ele é muito parecido com a família do adotante, às vezes não fisicamente, mas intelectualmente, moralmente, tem aquele encaixe. E um amigo meu, inclusive, que adotou uma criança, a gente fala, nossa, que bacana, que coragem. Ele fala, não, coragem foi do meu filho que acreditou, que topou reencarnar em situações difíceis e acreditou que eu e a minha mulher iríamos lá resgatá-lo e trazer para a nossa família. Então, às vezes, o espírito reencarnante, ele precisa dessa transição por alguma outra situação, Então, a espiritualidade conhece os nossos vínculos, conhece as nossas necessidades, e aquela mãe que deseja muito ter um filho e parte para a barriga solidária, por que ela não adota? Muitas vezes a gente pergunta, porque às vezes ela tem dentro de si a certeza, na sua consciência, de que ela tem um compromisso com aquele outro espírito que está lá esperando, e por isso essa consciência fica ali, cutucando, para que ela permita, de alguma maneira, que aquela criança volte para ela. A gente, muitas vezes, não tem a dimensão desses vínculos
que a gente pode possuir com quem está lá do outro lado, esperando na fila que a gente tome as nossas atitudes, né? Para que ele possa voltar ou para que ela possa voltar, para que esse espírito possa reencarnar. Mais importante, em qualquer condição, seja lá como for, né, é a nossa responsabilidade com o bem-estar do espírito reencarnante. Quando a gente resolve, né, encarar uma gravidez, seja ela pelos processos naturais, seja ela por adoção, ou seja, por meio da barriga solidária, a gente tem que lembrar que a gente tem que fazer o melhor para aquele que está voltando, né? Para que ele tenha as melhores oportunidades, para que ele reencarne num lar amoroso, para que ele encontre um ambiente propício para o seu desenvolvimento moral e espiritual. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigada. Até outra. Inscreva-se no canal e fique por dentro da comunicação em prol de um planeta de regeneração.